Oi, tudo bom, gente boa de Deus? Comigo aqui, e alguns estão comigo há tantas décadas. Tem gente me assistindo aqui agora que vem me assistindo desde o início dos anos 70, na Rede Amazônica de Televisão em Manaus, outros quando eu fui expandindo nos meus programas de televisão via satélite para o Brasil inteiro, em todas as redes, Rede Globo no Amazonas, Rede Bandeirantes, SBT, CNT, todas elas, depois Globo, mais de uma década, direto todo sábado de manhã, e você firme. E quando eu decidi sair da TV, e foi no tempo que eu tinha o meu próprio canal de TV em 58 cidades do Brasil, crescendo para mais 18, que estavam preparadas para entrar, uma rede de TV via satélite, chegando por cabo, por parabólicas, por sinais de rádio, por sinais abertos, semi-abertos, enfim, cobria milhões de pessoas no país, a minha rede pessoal. Eu não estou falando das outras que eu usava. E chegou um ponto em que eu decidi ficar só com o meu programa, que era de graça, me era dado, na Rede Globo de televisão, todo sábado de manhã, e atingia milhões de pessoas. Embora eu também tenha tido, não sei se você sabe, um programa de 1 hora, de graça, na TV Record. E o Macedo me deu um programa de 1 hora. Eu estabeleci as minhas condições para usar. Entre as condições era: não pode haver interferência e nenhuma tentativa de manipular o conteúdo do meu programa. Até que um dia, 3 meses depois, eu dei uma assistida para checar se estava tudo certo. Era aos sábados, de 9 às 10 da manhã, um bom horário. E quando eu estou assistindo, eu vi que eles tinham editado a minha mensagem. Editado o que não lhes convinha na minha mensagem. Aí eu falei: não, chega. Naquele mesmo dia eu liguei para a casa do Macedo, falei com ele e fui lá, TV Record, tinha que ir a São Paulo toda semana, aproveitei, fui lá e falei: olha, vim lhe informar que daqui para frente eu não quero mais o programa que vocês me franquearam aqui, não quero. É um preço que eu não pago em relação a ninguém. E lá na Globo, que tem um alcance infinitamente maior, e é de graça, me disserem que eles vão ter que fazer edição no meu conteúdo, eu saio na mesma hora, no mesmo instante. E na própria Globo eu decidi sair por absoluta e pessoal decisão em 1999. Apesar de o meu querido João Roberto, que é o presidente do Sistema Globo todo, da Globopar e tudo mais, meu amigo, me dizia: não precisa sair.
não por causa do seu divórcio, não por causa desse dossiê Caimã, fica aí, prega. E eu falei, não, eu vou sair por causa de mim. Eu estou precisando silenciar o uso desses meios todos e preciso voltar à minha simplicidade original mais profunda. Ninguém conseguia entender como até o dia de hoje tem gente que não entende. E para mim, eu estava diante de uma escolha em relação à qual eu podia continuar ganhando o mundo inteiro, e o mundo é fácil ganhar o mundo, mas às custas de perder minha alma, minha sensibilidade, meus filhos, meu amor, minha capacidade de ser uma pessoa simples, fácil, entregue também a levezas, aquele estilo de vida com milhões de pessoas te perseguindo de dia e de noite. O teu tempo não é medido mais em hora, nem em minuto, mas em segundos, em secundagem. Ele tem 2 minutos, e a pessoa não podia nem sentar, me dava o recado em pé e saía, aquela fila que não acabava, anos e anos e anos. Eu falei, não, isso aqui, ninguém foi feito para isso, nem Moisés no deserto aguentou essa loucura. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos, fazendo a mesma coisa apenas por alguns dias. Jesus disse, vinde repousar um pouco num lugar à parte. Eu estava fazendo aquela loucura há décadas. Eu sabia que a minha alma precisava de silêncio para eu preservar, manter, guardar o bom depósito do Espírito Santo e do Evangelho no meu coração. Ninguém entendeu, mas foi a decisão que eu tomei, da qual não tive jamais um único segundo de arrependimento. Isso era uma coisa boa para Clarinha pegar do início e recortar até aqui, porque tem muita gente que me pergunta por que você decidiu parar de usar a TV aberta depois de ter sido o primeiro a começar com um programa nacional em várias redes e de várias formas. Pouca gente alcançou tanta gente de tantas formas, de tantas maneiras e por todas as mídias possíveis, todos os dias, quanto Deus me deu o privilégio de fazer. Mas não é só porque você está veiculando a mensagem do Evangelho que necessariamente aquilo vai te fazer bem. Você precisa tomar cuidado, porque até aquilo que é bom, se praticado em manifestações excessivas, superlativas e que desrespeitem a necessidade psíquica, física, orgânica, social, de descanso, de ter sábado para a alma, de ter tempo para o ser, para o silêncio e para a quietude de Deus se manifestando no mandamento da manifestação de aquietamento do ser na presença de Deus, para a gente conhecê-lo melhor. Como o Salmo diz, o Senhor diz nos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Frequentemente, a correria é tão grande que ela faz mesmo os mais ligados a Deus se esquecerem de Deus enquanto trabalham para Deus. Paradoxalmente, trabalham tanto para Deus em nome de Deus que se esquecem de Deus no trabalho de Deus nos seus próprios corações. Pois bem, eu quero que você guarde isso, que a Clarinha recorte, eu vou botar num lugar que me apraza colocar, mas eu quero que essa seja uma memória que seja outra vez repetida para públicos novos compreenderem por que eu tomei certas decisões. E hoje eu estou mais feliz do que jamais estive. Chego aqui e falo com você,
gente boa de Deus, homens, mulheres, velhos, crianças, gente no mundo inteiro. E o meu coração pode fazer isso a partir da quietude do meu próprio ser. É uma grande misericórdia de Deus ter me deixado, passados os 70 anos, com essa pacificação de coração que Ele me deu para viver e com a lucidez de pensamento e de opinião que Ele me deu para exercer. Ontem, aqui em Mateus, no capítulo 25, nós chegamos ao final da parábola das virgens, que tomou duas partes para nós. Hoje nós vamos começar a parábola dos talentos, que é o apocalipse daqueles que decidem viver para melhorar o mundo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que a gente verá amanhã, sexta-feira, o apocalipse daqueles que decidem existir se omitindo de qualquer compromisso transformador na vida. Jesus ensina esses dois princípios nesta parábola, que começa evocando como nós terminamos no dia de ontem, que foi lendo o verso 13. Vigiai, pois. É outra vez esse evocativo contextual. Por causa de tudo que eu falei dessas virgens nécias e prudentes, e mostrando que até as prudentes dormem, as nécias, então, dormem sem recurso próprio. Por isso, ficam do outro lado da porta que se fecha na vida. E mesmo os prudentes sentem sono e cansam. De modo que o apelo de Jesus é pela vigilância. É por manter os olhos abertos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, nem os anjos, nem o filho. Teu pastor é que não sabe. Teu profeta, tua profetisa é que não sabe. Os teus visionários, tuas Helen Whites é que não sabem. Fiquem quietos e prestem atenção e vivam com o coração quebrantado, atento, e sejam servos bons, generosos e misericordiosos, porque a demora vai ser grande. E eu venho dando ênfase, mostrando a vocês como em todas essas parábolas que Jesus ensinou antes do sermão escatológico do Monte das Oliveiras, do chamado Pequeno Apocalipse, e depois, como a gente está vindo aqui vendo desde a parábola da figueira e a necessidade da vigilância, a parábola das virgens e a necessidade da prudência e do autorresguardamento, e hoje aqui a parábola dos talentos. Vigiai, pois, por causa de tudo que eu falei até aqui, porque não sabeis o dia e a hora. Já que você não sabe, vigie. Preste atenção. Viva com a humildade de quem não sabe. E, portanto, vive preparado para tudo e para qualquer coisa. O ensino de Jesus aqui, em todos esses elementos metafóricos, parabólicos, arquetípicos, ilustrativos, relacionados à sua segunda vinda, incidem sempre na mesma coisa. Já que vocês não sabem, vivam com a humildade de quem não sabe, com o coração quebrantado, atento, vigilante, de dia e de noite, como bons pais de família, que porque não sabem, a hora em que o ladrão virá, mantém as portas fechadas e os olhos atentos e os ouvidos vigilantes, porque os dias são maus. Isso eu repeti diversas vezes. E aí, no verso 14, desse capítulo 25 de Mateus, Jesus prossegue dizendo: pois, o que outra vez conecta, liga o que ele acabou de dizer, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem, ilustrando
Ele está com esse pois, ele está dizendo, para vocês entenderem ainda melhor o que eu estou dizendo, eu vou lhes dar uma ilustração. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, olha outra vez a ideia de ausência, de lapso, de gap, de interregno, de espaçamento histórico, de demora, de sensação de abandono de Deus, de que ele não voltou para os seus, de que ele não voltou para cuidar do que é dele, e que ele abandonou a terceiros o seu nome, a sua reputação, o seu caráter, a sua representação. E praticamente quase todos os que se tornaram os arrendatários, os representantes, os gerentes, os gestores, os encabeçadores, os que dão face a esse empreendimento do reino de Deus, do reino dos céus no mundo, se tornam com o passar do tempo, de acordo com as ilustrações, parábolas e demonstrações figuradas de Jesus, pessoas que vão se sentindo proprietárias do que é de Deus. Que dizem, ele demora, então é nosso. Vai ver que ele disse que era dele, mas já faz tanto tempo. Ele não está nem aí. Pela ausência, aparentemente, ele está falando do seu descaso para com essas coisas todas. Então, ele nos deu o nome dele, ele nos deu autoridade, ele nos deixou nos apresentarmos como arrendatários do campo, ou da vinha, ou da fazenda, ou do negócio, ou seja lá do que seja, mas as caras que estão aqui no mundo são as nossas, então nós vamos usar isso para o nosso benefício, como a gente viu diversas vezes, que é a tentação maior que esse intervalamento entre a ida de Jesus aos céus e a sua segunda vinda causaria como causou na vida de praticamente todos os seus discípulos, a ponto de Jesus dizer que se aqueles tempos, aqueles dias não fossem ainda abreviados, ia chegar um ponto em que a desesperança iria engolir todo mundo iria ser tragado no pântano da desesperança por essa areia movediça do cansaço, dessa espera e das vozes de tentação que vêm ao coração dizendo, será que ele vem? Será que ele volta? Acho que não volta não, ele não está nem aí. Aí o teu pastor pensa nisso logo, o sacerdote, outros que acham que também representam essa voz de Deus no mundo, que são medianeiros, médiuns dessa palavra, ou profetas dessa palavra, assumem esse engano, essa miragem, essa tentação, que apenas denota a tendência de maldade já presente e latente nos corações deles, e com a demora e com a espera de outros, que se acumula com a espera geracional de décadas e décadas, de séculos e de séculos, quanto mais o tempo passa, mais cínicas as pessoas vão se tornando. Quanto menos intervenção divina elas veem, quanto menos sinais de que Deus está presente ou esteja presente elas percebem ou percebam, piores elas se tornam na sua arrogante manifestação de proprietários do reino de Deus, é o que Jesus diz, que seria a grande tentação de apostasia nesse intervalamento.
Não é possível que você não tenha entendido o que eu já disse tão repetidamente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, outra vez a ênfase é no gap, é na ausência. É nesse tempo em que os discípulos ficaram aqui sozinhos. Ele os levou para o Monte das Oliveiras, e o texto de Lucas, tanto quanto o texto de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, ambos os textos são quase uma sequência nesse particular da ida de Jesus aos céus, nos dizem praticamente a mesma coisa, praticamente com as mesmas palavras. Estando eles com os olhos fitos dos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do mesmo modo como viste subir. E aí, isso faz 2000 anos, e a própria recomendação de Jesus é: não deixem de olhar para os céus, porque a vossa redenção virá dos céus, não do deserto, não do interior da casa, não de uma seita escondida, não de uma revelação cabalística da Galileia, não de nenhuma dessas coisas. Virá do alto e todo olho verá. Será global e inevitável e inequivocamente demonstrado. Essa manifestação é para todos perceberem. Ninguém vai poder dizer: eu não vi, eu não ouvi, eu não sabia. Como foi da primeira vez, dessa outra agora todo olho verá, todo mundo saberá. Pois será como um homem que volta depois de uma grande ausência. Então você que estava ficando desanimado, como tantas centenas e milhares de pessoas no curso desse meio século pregando o Evangelho, me perguntam: escuta, você não acha que Jesus está demorando demais? E eu digo: mas você nunca leu que ele disse que iria demorar muito? É que as pessoas passam por isso aqui, ou não passam, ou nem visitam, ou não sabem. Tudo que elas sabem é que outros dizem, é tudo uma grande orelhada, quase ninguém cava para pegar, para tomar posse, para entender, para dizer: é meu, e eu vou aprender a andar por mim mesmo. Estai, pois, apercebidos por vós mesmos, como a gente viu aqui no Sermão Escatológico na versão de Lucas. Por vós mesmos, sem precisar de ninguém. Saibam vocês, para vocês e por vocês. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, ausentando-se da história, ausentando-se dessa dimensão, não sendo mais visível historicamente falando aos sentidos dos demais, chamou os seus servos, antes de se ausentar, os reuniu e lhes confiou os seus bens. Quais são os seus bens? Não são ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem casas, nem fazendas, nem tesouros, nem dracmas, nem dinheiros diversos e variados, de espécies diferentes. Não são castelos, não são glebas, não são campos, não são latifúndios, não. Você já aprendeu comigo aqui nessa sequência de Mateus qual é o sustento, que bens são esses que ele confiou aos seus servos. Os que são seus servos sabem a natureza dos bens que lhes foram confiados. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios: toda sorte de bens, toda sorte de dons, toda sorte de benefícios espirituais em Cristo Jesus nos foram dados e confiados para que a gente abra o depósito dessa graça e compartilhe com o mundo.
começando de dentro da nossa casa. Porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e ter negado a fé. Vai estendendo isso aonde quer que haja pessoas no âmbito do nosso alcance, a ponto de nos desenvolvermos de tal sorte, de tal forma, que Jesus diga até vocês irem aos confins do mundo e da terra, pregando e anunciando e vivendo e encarnando e demonstrando e boa-novizando a sociedade com o sal do gosto do Evangelho, com a luz da lucidez do Evangelho, com a sabedoria que evita ódios e guerras e mortes e destruição, e embates e choques e pautas reacionárias e provocativas e odientas e odiosas, segundo o Evangelho ensina. Esse é o Evangelho, essa é a sua pregação, e é isso que Jesus espera dos seus servos, aos quais ele lhes confiou os seus bens. E os bens são esses tesouros imponderáveis, incalculáveis, não quantificáveis, apenas qualificáveis com as qualificações da eternidade. Porque o tesouro é esse, é feito de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele dá a nós, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele nos dá primeiro a nós para que nós compartilhemos com todos, como diz Paulo, essa paz que excede a todo entendimento, e que Paulo diz, eu quero que todos vós experimenteis. Esse é o sustento. Ele diz a Timóteo, serve o povo com bom sustento, com bom depósito do Evangelho, como Jesus disse, que todo mestre versado no reino de Deus é daquele tipo que abre o seu tesouro e tira de lá coisas novas e coisas antigas, coisas novas e coisas antigas. O antigo para dar fundamentação de consciência sobre a imutabilidade de princípios que não serão jamais alterados. As coisas antigas carregam essa finalidade, e as coisas novas são aquelas que são coerentes com as antigas, mas mantêm o mesmo alinhamento e trazem validações coerentes com o que é imutável e que fortalece, alegra, enche de poder, de exultação no Espírito Santo e de gozo espiritual, para que contra tudo e contra todos a gente aprenda a existir, a viver com inabalabilidade de fé. Esse é o tesouro. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas sem paz, tendo que se drogar para dormir, se drogar para acordar. Você pode ter todo o poder do mundo, mas viver uma vida infernosa, um verdadeiro inferno, cheio de poder. São coisas que o diabo gosta e deseja te oferecer, mas são coisas que eu, em Cristo, não quero para mim. Eu sou da paz, eu quero paz. Eu não tenho medo de nenhum enfrentamento quando a pauta é do Evangelho e quando se trata da defesa do Evangelho no mundo, não de morais, mas de princípios do significado do mandamento que Jesus deu. E ele não nos deu 10 mandamentos, ele disse, um mandamento eu vos deixo. Um. Basta um. Se vocês obedecerem um, vocês estão cumprindo tudo. O que os profetas falaram já está aí, nesse combo.
As revelações que vocês encontrariam nos Salmos já está aí nesse combo. Qualquer palavra dos apóstolos já está aí nesse combo. O próprio Evangelho todo está aí nesse combo. O mandamento é um só, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, e me entreguei, e dei minha vida, e renunciei, me sacrifiquei, e amei até o fim, e não desisti, e lutei contra o mal com o bem, e enfrentei o ódio com amor, e enfrentei a beligerância com a paz. Esse é o meu mandamento, esse é o meu ensino. É isso que vocês têm que aprender se vocês não quiserem acelerar o fim do mundo. Se vocês quiserem trabalhar para estancarem o crescimento da calamidade, especialmente nesse tempo de ausência, no hiato, quando o dono se ausentou, quando o rei ficou distante, e quando o tempo passou, e houve a grande tentação, como tem havido, de que aqueles que um dia começaram bons acabem terminando maus, ou que aqueles que começaram bem e cheios de esperança, com o passar do tempo, caiam em melancolia, desesperançada, triste, infeliz, sem vigor para continuar. E aí cumpre-se o que Paulo tragicamente diz que cumprir-se-ia. Está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele afirma que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao horizonte imediato de coisas desta vida, se é só isso que a gente tenha entre o berço e a sepultura, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Pois haverá circunstância para isso. Porque ele, o Filho do Homem, que nos ensinou tudo isso, vai se ausentar. Vai ficar esse buraco na história. E vocês vão ter que aprender a ser fiéis dentro do abismo, de dentro do vazio, do buraco da história. E ele, todavia, chama os seus servos e lhes confia. É uma palavra muito forte. Se eu me sei como servo de Cristo Jesus, e eu me sei como servo de Cristo Jesus, eu me sei. Eu também sei que ele me confiou certas coisas. E eu tenho que ser digno de confiança em relação a tudo o que ele me deu como dom, como talento, como graça, como entendimento, como compreensão, como recurso, como capacitação, como competência, como potência. Eu recebi muitas coisas que me foram confiadas. Recebi muita luz que nem todo mundo recebeu, e eu preciso ser completamente honesto com o que me foi dado e viver para dignificar a graça de Deus derramada sobre mim gratuitamente em Cristo Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu sei que me foram confiados bens espirituais incomparáveis, indizíveis, por isso eu não estou aqui para mexer no preço, não estou para baratear, não estou para encarecer, não estou para diminuir, não estou para acrescentar, não estou aqui para mexer em nada. O que ele me deu é dele. Eu sou apenas um servo a quem ele confiou graças, capacidades, e você também. Cada um de nós recebeu alguma coisa, uns receberam mais, outros menos, outros
bem menos, mas cada um recebeu coerentemente algo. E esse coerentemente algo é o que será dito agora aqui por Jesus. Ele diz o seguinte: confiou os seus bens aos seus servos. A um desses servos, ele deu 5 talentos. Aqui na parábola em Mateus, foi quem recebeu mais, recebeu 5 talentos. Uma mão cheia de talentos. Talentos podem ser muita coisa. São inteligências, são sensibilidades, são capacidades artísticas, são visualizações da realidade, são sabedorias especiais, são dons de intuição, de conhecimento prévio, não profético, mas de certeza da verdade como prêmio e galardão para quem nela vive. Talentos matemáticos, talentos biológicos, genéticos, talentos musculares, talentos cerebrais, talentos psíquicos, talentos paranormais, talentos de solidariedade social especial e abrangente, talentos para defesa, para cobrir, para proteger, para abrir asas, talentos de asas largas e longas para abraçar inabraçáveis, talentos. Tudo quanto haja de bom na vida é o que pode visitar você e o que pode ser confiado a você. E com certeza absoluta, olhe para mim. Olhe para mim aqui, ó. Com certeza absoluta, você recebeu em confiança inúmeros talentos para desenvolver. A um deu 5 talentos. A outro, 2 talentos. Nem todo mundo recebe os mesmos dons. Nem todo mundo tem as mesmas capacitações. Nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Nem todo mundo tem as mesmas faculdades mentais, espirituais, psíquicas e de todos os outros níveis que a gente já aludiu a eles aqui. A um outro ele deu 2 e a um outro ainda ele deu 1. Tem gente que tem muito, tem 5. São pessoas de uma multiplicidade de recursos mentais, espirituais, psíquicos, intelectuais, culturais, eficientes e eficazes na prática de tudo quanto realizam, com capacidade de pegarem coisas com muita facilidade, gente para quem um pingo é letra. Vêm logo, partem na frente, enxergam anos adiante. A uns deu 5, a outros deu 2. São pessoas que vivem na média ponderada, humana, com recursos medianos, mas todo mundo com recursos a trazer, a oferecer. Não tem ninguém despotencializado por inteiro e totalmente, ninguém. E esse último aqui que tem 1, mas esse dom que tem é alguma coisa que eventualmente ele faz melhor do que ninguém. Às vezes, esse indivíduo com um único dom que tem é alguém que recebeu capacitação de realizar aquele dom melhor do que ninguém. Por isso, se ele não realizar, vai fazer falta.
vai deixar de cumprir objetivos necessários em algo que Jesus pensa que tem que funcionar com organicidade. Ele pensa nesses servos e nos dons que aos servos foram confiados como quem pensa num corpo e na sua conectividade orgânica, de modo que quem tem mais desenvolve o que tem, cada um pega o que possui e desenvolve, e é do crescimento e da evolução que vai de 1 a 5, que vai de 1 a alguém que tem capacitações que pouca gente possui, mas todos fazem parte de uma soma, e o que Jesus espera é que todos recebam e, tendo recebido, multipliquem. A gente não está no mundo para assistir, nós estamos neste mundo para fazer provimento e multiplicação. A ideia de Jesus é que cada discípulo seu fosse como um sal jogado numa terra totalmente insossa, sem sabor de nada, cai aquele sal ali. E dá gosto. Ninguém sabe de onde vem, mas melhorou. O que é isso? Mesmo quem não viu a pataca de sal que foi jogada no panelão da terra, sente a diferença. Jesus esperou fosse isso aqui. Em cada mente de cada um de nós houvesse uma lâmpada. A gente andando iluminando o mundo com o nosso olhar. Aonde a gente projeta o olhar, ou aonde a gente chega, tem luz. E da soma dessas luzes, um clarão inequivocamente presente na percepção da humanidade. Era isso que ele esperava, é isso que ele espera de mim. Pode ser que você não tenha querido nada com isso até o dia de hoje, mas eu tenho querido tudo com isso. E tenho trazido para ele tudo que eu tenho. Espero que ele me dê anos mais de vida para que eu entregue tudo que eu possua, em tudo que ele me deu, da melhor forma que eu consiga. Porque é ele quem diz, ele deu a cada um conforme, segundo a sua própria capacidade. Segundo a sua própria capacidade. Eu recebi muitos dons, mas ele me capacitou para exercitar todos os meus dons. Tenho dons prioritários, tenho dons secundários e tenho dons terciários. Os meus talentos prioritários são os que eu tenho que desenvolver mais do que tudo e colocá-los adiante de tudo, porque eles são a locomotiva existencial do meu ser. Tenho talentos secundários, que são coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer, que eu entendo de como devam ser. E, na ausência de outros, eu faço como eu fiz a vida inteira. Você me perguntar, você nasceu para ser um escritor? Eu diria a você não. Eu nasci para ser um evangelizador, ensinador do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a minha prioridade, essa é a minha locomotiva. Agora, eu escrevo. Eu escrevi 200 livros impressos. Praticamente 190, por aí. No meu computador ali, no meu portal, tem texto guardado para fazer mais uns 150 livros. Mais bem elaborados do que os que eu fiz, porque escrever, eu escrevo porque eu não consigo parar de pensar, então eu produzo o tempo todo. Mas é a minha prioridade? Não, a minha prioridade é fazer isso que eu estou fazendo aqui com você e que eu venho fazendo nesses últimos 52 anos no mundo inteiro, com todo mundo, e eu queria que a terra inteira ouvisse. Aí depois vem dons secundários, depois vem dons terciários. São coisas que você consegue fazer. E porque você consegue fazer, em havendo necessidade, você faz. Você não se omite. Porque você foi aquinhoado com uma quantidade enorme de recursos, de multiplicidades sensoriais e até parasensoriais. Paranormais, algumas delas.
geniais, algumas delas, porque veio tudo da graça dele, é favor imerecido, foi decisão dele colocar aquilo sobre a sua vida. Não foi você que se capacitou, foi ele que deu essa capacidade e com ela os dons para serem desenvolvidos. E então partiu. Deu a cada um segundo a sua capacidade. É isso que devia pacificar o coração da gente. É que cada um tem que fazer apenas aquilo que é segundo a sua capacidade. Eu não me ofereço para fazer uma série de coisas que eu não nasci para fazer. Eu não nasci para ser contador, eu não nasci para contabilidade, eu não nasci para ser comerciante. Tem alguma coisa errada nisso? Não, eu só não é meu dom, eu não tenho nem cacuete de vendedor. Eu não nasci para ser um organizador. Desde criança eu sempre soube que eu tinha uma grande capacidade de empreender qualquer coisa. Onde eu botei a mão na vida, cresceu. Mas Deus não me deu o dom de ficar ali como gestor das coisas que eu começo. A maioria das coisas que eu comecei, outros continuaram, exceto aquela que só eu posso fazer e que eu compartilho aqui com você. Essa é minha. E do jeito que ele me deu para fazer, ninguém mais na terra tem igual. É singular e é único. Reconhecer isso com gratidão é a primeira devoção da minha vida, das minhas práticas efetivas de trabalho e de serviço. E reconhecendo o degradê de cada uma dessas condições e da capacitação que ele me deu e a maturidade para saber o que vem antes, o que vem depois e o que é essencial, o que é importante, o que é necessário, que são coisas diferentes. O essencial é inegociável, o importante a gente faz de acordo com as possibilidades. E tem aquelas outras coisas que são circunstanciais, que a gente até sabe fazer e em podendo a gente realiza, mas se outros puderem fazer com a mesma qualidade ou até melhor, a gente os estimula a fazer, porque às vezes é a única coisa que ele faz e faz melhor do que você. Então, começando a entender isso, você se pacifica. Meu Deus, isso resolve uma quantidade enorme de problemas no divã, com psicólogos e psicólogas, você querendo saber o seu lugar na vida, você competindo com outros, ou se medindo, às vezes dentro de casa. Por que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Uns têm mais dons, ou têm mais capacitações, ou se dão melhor do que outros. Quando a gente entende isso aqui, a gente para de olhar para o lado e a gente aprende a olhar para cima. E a dizer obrigado pelo que tu me deste, ajuda-me a desenvolver com todo critério, com toda honestidade, com toda sinceridade, e com todo o amor que puder habitar e explodir e se expandir e crescer no meu coração. E então partiu. E então veio o hiato. E então veio a demora. Mas nessa demora e nesse ato, ele deixou servos capacitados para fazerem o que ele entregou. Quem quer que esteja fazendo sem capacidade é porque ele não chamou. É alguém que de gaiato se meteu. Mas aqueles a quem ele chamou, a esses, Paulo diz que ele capacitou. A todos quantos ele chamou, a esses também capacitou. É o que Paulo diz, falando de dons, em 2 Coríntios 12 e 14. Em 1 Coríntios 12 e 14. Aqueles aos quais ele chamou, a esses também ele capacitou. Por isso Paulo diz a Timóteo, acende a chama
do dom que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. Não deixe isso morrer, porque tu fostes capacitado. Não enterra esse dom. Ele partiu. E eu estou aqui. E hoje eu estou aqui em nome dele, falando com você. E quero ser um servo prudente e fiel. E quero pegar tudo que ele me deu e quero que multiplique, que cresça, e que aumente, que atinja. E não tenho dom de contabilidade para também não ficar me medindo com ninguém, nem com coisa alguma. Não tenho nenhuma fixação em quantidades. Às vezes vem gente que me mostra assim, olha só, quantos carros Deus me permitiu que eu comprasse. Aí eu vejo a garagem do indivíduo. Meu Deus, aquele monte de carros. Eu me lembro que a primeira vez que eu levei um susto assim foi quando eu cheguei na casa de um amigo cristão e ele me levou à garagem do prédio de luxo onde ele vivia e me mostrou aquela metade de garagem toda dele, todos os carros importados, verdadeiras preciosidades caríssimas, milhões e milhões naquela garagem. E eu dizia, como é que você consegue usar todos esses carros? Ele disse, não, tem carro aqui que eu já não uso há meses. Tem gente que paga para vir aqui só para esquentar, dar uma volta no quarteirão e guardar. Eu disse, então para que você precisa de dar? Que às vezes me dá vontade de sair com aquele Pérola. Às vezes me dá vontade de sair com aquele outro, assim. Às vezes é aquele outro que é um luxo quando eu saio com ele. Parece assim que uma realeza está chegando. E eu ouvindo aquilo tudo. E apenas pensei, falei, meu Deus, que desperdício. Que trabalho. Que futilidade. Que tolice. Outro dia mesmo, eu estou contando aqui uma, duas histórias de centenas iguais. Mas outro dia mesmo, há 15 dias atrás, um mês atrás, uma pessoa veio aqui e me mostrou uma quantidade enorme de fotos de carros glamourosos. Aqui, alguns assim parecem o carro do Batman, aquele primeiro, antigo. Isso, aquilo outro. Lindos, antigos. Eu gosto de ver antiguidades. Mas outra vez eu pergunto, o que você consegue fazer com isso? Não, é só o prazer de saber que é tudo meu. Tá bom. E o quanto que isso enche o coração, o quanto que isso preenche a vida, o quanto que isso traz significado para viver, o quanto que isso serve contra a depressão, contra o divórcio, contra o descontrole emocional do próprio indivíduo, que tem todo esse poder, mas corre o risco de não ter autocontrole e ser capaz de bater na mulher, encher a cara de uma mulher linda de bordoada, mas tem todo esse poder na garagem e não tem nenhum no coração e na mente. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, e então ele se ausentou e você está aqui. Ele está presente pelo Espírito Santo em mim, mas não na história das visibilizações. Eu não olho para o lado e vejo Jesus ali sentado. Só a IA é que anda com essa brincadeira agora. Ele se ausentou do país. Se ausentou da história, se ausentou da dimensão das visibilidades e das concreções e nos deixou no lugar dele. Nos deu o Espírito dele para morar e habitar em nós e nos selar, nos potencializar, nos capacitar, nos tornar eficazes para nós sermos Jesuses nesse mundo, Cristos nesse mundo, conforme a capacidade de cada um, conforme o dom de cada um, conforme a face, o rosto, a personalidade de cada um, cada personalidade moldada ao caráter de Cristo, cada dom sujeito ao amor de Deus,
cada talento colocado a serviço de Deus no próximo e no cuidado da criação. É para isso que eu e você estamos aqui. Caso você até o dia de hoje esteja se perguntando para que eu vim ao mundo, pelo amor de Deus, você não entendeu até agora? Qual a razão de você estar aqui? Eu vou prosseguir com você amanhã. Hoje eu queria fazer essa introdução e amanhã eu quero falar daqueles que vivem o apocalipse dos talentos com positividade e aqueles que vivem o apocalipse dos talentos com negatividade. E aí você vai eventualmente se enxergar muito melhor. Eu te peço, Jesus, que o Espírito de Deus tenha nos enfiado essa consciência como uma cunha inarrancável do nosso coração. Por favor, faz essa cunha abrir esse coração de pedra. Converte o meu coração de pedra num coração de carne, de gente, de Cristo em mim. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão vendo passar aqui na minha frente um Pix de CPF. Estão vendo o Pix do CPF passando aqui? CPF é pessoa física, por isso é que está escrito Caio e Adriana. É aquele Pix para as pessoas que dizem: escuta, Caio, eu quero muito participar de algum modo da sua vida, do seu sustento pessoal. Será que existe algum meio de eu fazer? É para esses que a gente decidiu colocar esse Pix aí, depois de muita insistência, porque eu nunca tinha feito isso antes na vida. Mas está aí, e eu dou graças a Deus pelo Antônio José Simão. Obrigado, meu querido, porque você nos ajudou. Pedro Henrique de Luna, muito obrigado, Pedrão, pela sua participação. Adalberto da Silva de Araújo, obrigado. Shirlene, fidelíssima. Shirlene Diniz, muito obrigado, querida. José Aparecido Ferreira da Silva, obrigadaço, meu querido amigo. Quanta gentileza e carinho. O Arlan Farias de Oliveira, muito obrigado. Deus te abençoe. A Ana Almeida, obrigado, Aninha. Deus te abençoe. Frederico Ramige de Matos Maia, Deus te abençoe por tamanha generosidade de dádiva. A Dulcina de Aquino Hernandes de Oliveira, obrigado, minha querida Dulcina. Obrigadíssimo. Deus abençoe a todos vocês que têm sido tão generosos. O Udenberg Nóbrega da Silva, muito obrigado, Udenberg. Deus te abençoe. Silvana da Silva Tezer, Deus te abençoe, Silvaninha. Joaldo Oliveira Ponciano, obrigado, meu queridão. Melissa Della Flore, Deus te abençoe. Ângelo Márcio Ferreira da Costa, obrigadão, Ângelo, querido. Hernani Marques Tinoco, muito obrigado. Deus te abençoe. Ivan Gonçalves da Silva, Jesus seja contigo. E muito obrigado, pessoal da Geosistema Consultoria, que mandou uma oferta. Obrigadíssimo, Deus os abençoe. Ivan Gonçalves, de novo, meu amigo, eu espero que você seja muito recorrente, cheio de graça para conosco. Deus te abençoe. A Ana Priscila Rodrigues de Carvalho, muito obrigado, Aninha. O Tiago Alves da Silva, obrigado, Tiago, querido. Félix Neto Acruche, muito obrigado. A Alda Maria dos Santos, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler o nome dela todo.
Mas o segundo nome é Maria dos Santos Vasconcelos. Muito obrigado, querida, pelo seu Pix tão carinhoso, viu? E muito obrigado, Elise Campelo Cardoso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Meu filho, Daniel Wilson, mandou um Pix aqui para nós também. Meu filhão, ó. Obrigado, Dani. Deus te abençoe, te prospere e te enriqueça grandemente, porque eu sei que você não está tirando do que lhe sobra, você está tirando do que lhe faz falta. Deus te abençoe. João Batista Igor Mazo Fogaça, muito obrigado. Francisco da Costa Ramos, brigadão, Francisco, que generosidade. Franquile Timóteo Rufino, muito obrigado. O Franquili Timóteo Rufino. Leonardo de Almeida Chaves, muito obrigado. Jean Alexandre do Nascimento, Deus te abençoe. Aline Dávila Semâncio, grato. Tomé Gonçalves, Deus te abençoe. O Erickson Dias Silva, muito obrigado. Davidson Esteves Nunes, muito grato. E o Luiz Augusto Gama Medeiros, obrigadão. Deus abençoe a todos vocês, meus amores, em nome de Jesus. É de todo o coração que eu agradeço a cada um de vocês. Eu fiquei a semana inteira sem ler, hoje eu li, e eventualmente eu só voltarei a ler outra vez na semana que vem. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês que têm nos ajudado. Agora tem um segundo Pix passando aí, que é esse Pix de pessoa jurídica, você tá vendo? Esse de pessoa jurídica que está passando aqui, é para o meu ministério. É para poder pagar os salários. Você vê, eu estendi a mão, peguei um celular aqui, por quê? Porque a Clarinha veio trazer. Enquanto isso, ela está atenta, editando coisas, fazendo, recortando. O Caio está lá dentro na máquina, dirigindo como DTV, o que eu estou fazendo aqui. O Marcelo Cunha está trabalhando em edições, uma atrás da outra. Meu filho Davi está trabalhando desde cedo. E agora está num funeral de um amigo dele, de remo, de canoa havaiana, que estava remando com ele ontem. Foi treinar junto com ele e um grupo de mulheres. E eles treinaram, fizeram um treino um pouco mais leve, porque o deles é muito pesado e longo. E como seria muito puxado para as meninas, eles fizeram um treino razoável. E meu filho me contou de manhã que quando eles voltaram para a praia, na canoa havaiana, ele notou que o amigo não estava muito bem e falou, escuta, o que está acontecendo? Quem conhece o meu filho Davi sabe que ele é parente de anjo, de um negócio assim, de outra natureza, quase não humana, de tão gentil, tão generoso. E ele fica preocupado mesmo, ele falou, o que está acontecendo contigo? Me conta. Aí ele falou, não, só estou com enjoo no estômago, não, vem aqui comigo, está sentindo alguma pressão no peito? Está sentindo isso? Está sentindo dor na nuca? Ficou preocupado por causa da idade do rapaz, mais novo do que ele, meu filho vai fazer 50 anos. O rapaz amigo dele tem 45, mas é a idade dos infartos. É de 40 para 55 é onde você mais tem chance de ter infarto fulminante ou morte súbita. De tão violento que pode ser o processo infartoso. E aí ele disse, não estou sentindo nada, só um enjoo no estômago. Meu filho o pegou, levou para tomar um pequeno café, deu uma água bem gelada para ele, estimulou. Comeram lá um pãozinho e foi. Aí a namorada dele, do rapaz que estava lá presente, e esse rapaz tem um filhinho de 7 anos, disse, eu vou levá-lo para casa. E o botou no carro, andaram 1 quilômetro, ele morreu dentro do carro.
simplesmente morreu. E chamaram meu filho na mesma hora, ele correu para lá e ficou numa tristeza profunda. Ele disse: era um rapaz tão bom, pai, tão bom, e aquele filhinho dele vai sentir tanta falta dele. E eu sei que agora ele está lá no cemitério sepultando esse amigo. Mas ele começou a trabalhar para nós aqui de manhã cedo. E quando voltar de lá vai continuar. E os outros que estão trabalhando na cidade de São Paulo, os outros no interior de São Paulo, os outros no interior de Santa Catarina, ou a minha amada filha do coração, Emily, trabalhando lá na Flórida, auspiciada pelo marido tão querido, meu filhão querido Diogo, e tantos outros que espontaneamente vão trabalhando, como ontem o Daniel, meu filho, que contribuiu com um Pix hoje aqui para nos ajudar, tão carinhosamente, me falou: tem uma notícia para você. Aí abriu, me mostrou uma amiga dele na Alemanha, colocando todas as minhas mensagens em alemão e distribuindo para o público alemão, e ele disse: você não vai acreditar no que está acontecendo na Alemanha. Ela começou há 20 dias, um mês no máximo, e já tem muitos seguidores. A maioria deles são muçulmanos que se identificaram com o modo como você ensina o Evangelho. Aí ele me mostrou declarações de alguns muçulmanos dizendo: que coisa linda, que bonito, que Jesus é assim, e como você fala dele assim. Isso me deixou com o coração enternurado, embora eu seja muçulmano. Mas Jesus é para ser amado assim em todos os lugares. Afinal, o Bá não estava errado quando escreveu Jesus, a alegria dos homens, não dos crentes, não do Ocidente, mas dos humanos. Onde quer que haja pessoas humanas, quando elas ouvem de Jesus mesmo quem Jesus é, isso se torna irresistível. Jesus é irresistível para todas as pessoas que são gente boa de Deus na face da terra. Chegou aquela notícia contada daquele jeito, até Herodes fica constrangido. Até o mais maluco reconhece que tem algo diferente ali. É lindo. E eu dou graças a Deus pelo dom que Ele me deu. E peço a você que me ajude, porque eu sozinho não consigo fazer tantas coisas. Lá na Flórida a gente está trabalhando no inglês. E agora os canais vão começar a ser abertos para começarmos a divulgar para todo lado. Mas temos que acumular vários vídeos em inglês. E recursos estão sendo investidos. Eu preciso que você ajude essas pessoas que estão parando tudo e dando tempo integral para me ajudarem a alcançar muito mais gente, milhares e milhares e milhões a mais. Com a graça de Deus, ajude. Está o Pix passando aí. Para quem pergunta outros modos, é só escrever caiofabio.com.br, apertar Enter, aí você cai aí dentro do meu blog, contribuições, clique aí, abriu, vai abrir a tela de contribuições naquele link, 2 bancos a mais, Santander, Banco do Brasil, com as respectivas agências e CNPJs, os 2 bancos, mais opções. Aperte aí, entre, vá adiante, passe. Os 2 bancos, são os mesmos, não tem nada novo. Aí embaixo, sim, tem cartões de crédito. De todas essas bandeiras para você usar, seja numa doação única ou seja aquela programada por meses. Para quem gosta de programar para diante. E embaixo tem o PagSeguro, e para quem está no exterior tem o PayPal, para você ajudar de qualquer lugar da terra, gente. Agora chegou o momento que mais me agrada. É quando eu posso dizer:
No entanto, eu quero muito, muito, muito é que você dê prioridade aos meus cursos. Porque enquanto você me abençoa adquirindo esses cursos, você é abençoado, porque é um ensino em sequência, temático em sequência. Eu aqui estou ensinando o Evangelho todo dia, vou ensinar o resto da minha vida, horas e horas e horas. O que está lá naqueles cursos é 0,5% do que está oferecido para todo mundo, aberto para a terra inteira. Agora, para quem quer uma sequência, evolui e faz uma formação de compreensão e dá uma conclusão de entendimento óbvio, esses cursos estão aí. E dentro e atrás de cada um deles tem um vídeo meu. Para quem clica nesses banners, eu apareço dizendo o que eu vou entregar para você em cada um desses cursos. Agora eu estou oferecendo, no momento, um curso novo também, além desses aí, que se chama O Poder dos Salmos. E é a leitura dos Salmos tendo Jesus como chave interpretativa, como chave hermenêutica. Aí cada salmo vai se transformando num evangelho com aplicações práticas e que tem um poder, aquele poder que você já conhecia de consolação nos salmos, ou de intrepidez que muitas vezes decorre dos salmos. Agora pegue isso e potencialize milhares de vezes mais quando você pega Jesus como chave hermenêutica interpretativa e você abre os salmos. E aí você começa a ver os portais através dos salmos, como Jesus fez com os seus discípulos. Ele lhes ensinou o que nos salmos constava a seu respeito. E é o que eu estou ensinando, aplicando, mostrando o contexto histórico de então e a aplicação histórica de hoje. E como você pode adquirir uma fé inabalável e caminhar em vitória todo dia, mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Aí para você, caiofabio.com.br/cursos. Esse é o endereço, caiofabio.com.br/cursos. Diga qual é o curso que você quer e se porventura você quiser o Poder dos Salmos, está aí também. É também aí que você adquire a série documental de 5 episódios, O Futuro é Pré-Diluviano, gravado lá em Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Derenkuyu. Pegue para você, pegue isso hoje e distribua com os seus amigos. É uma informação que todo mundo vai precisar ter, porque o futuro vai espancar você. Se você for tolo para o futuro, sem saber o que te aguarda. A gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, mas a gente sabe como será. E é isso que eu quero que você aprenda. Como será para você estar preparado para enfrentar todas as coisas e permanecer inabalável. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Um grande beijo para todo mundo que está comigo aqui. E divulguem. Amanhã a gente está de volta aqui, 13h, impreterivelmente com a graça de Deus. Grande beijo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.